Entre os anos de 324 e 330, a antiga cidade grega de Bizâncio, localizada no Bósforo, passou por uma grande reconstrução e foi dedicada ao imperador romano que a idealizou, Constantino I. Nascia assim a Nova Roma, popularmente conhecida como Constantinopla. A cidade foi pensada como uma nova capital para o Império Romano. E com o passar dos anos, ela foi se tornando cada vez maior, mais importante, e menos de 100 anos após a sua refundação, ela se tornou o centro de um Império Romano que deixaria de existir no Mediterrâneo, mas agora estava na encruzilhada entre Europa e Ásia. Eu sou o professor Otávio e hoje a gente vai conversar sobre a fundação e os primeiros séculos do Império Romano do Oriente, conhecido também como Império Bizantino, e que foi uma das mais interessantes e importantes estruturas políticas da Idade Média. Como a gente já viu em outro vídeo, a cidade que marcaria o centro do Império Romano do Oriente, Constantinopla, foi fundada em um momento de grande transformação política do Império Romano. Durante o século III, Roma passou por um período que é popularmente chamado de anarquia militar. A anarquia militar, ou crise do século III, foi um momento em que o trono imperial trocou de mão várias vezes num curto período de tempo. Isso fez com que a historiografia olhasse para esse período de forma muito negativa. Hoje, essa visão negativa tem sido questionada, mas de qualquer forma, quando a estabilidade na sucessão imperial é retomada, a gente tem um processo de partilha do poder que é chamado de tetrarquia. Tetrarquia foi um sistema de governo em que 4 imperadores eram responsáveis pela administração de diferentes porções do império. Constantino, fundador de Constantinopla, era filho de um desses tetrarcas. E quando seu pai, Constâncio, morre, Constantino é aclamado imperador e logo ele entra em conflito com os outros tetrarcas. Ele emerge vitorioso desse conflito e, como um símbolo do fim da tetrarquia e retorno à monocracia, ele estabelece uma nova capital que viria a ser Constantinopla. Quando Constantinopla é fundada na primeira metade do século IV, o Império Romano estava cada vez mais próximo do cristianismo. Foi um fenômeno que transformou não só as aristocracias romanas, como também as formas de administração do Império. E essas transformações estão no DNA dessa cidade. Ela, então, surge como um novo espaço de poder, um espaço voltado para novas elites, para novos administradores e, efetivamente, para um novo império. Isso se torna mais evidente com o imperador Teodósio I, que institui o cristianismo como religião oficial em 380 e que divide o império entre os seus 2 filhos, Arcádio e Honório. Essa divisão seria definitiva, o que significa que a partir de 395 havia, para todos os efeitos, 2 impérios romanos, um no Ocidente, centrado em Milão e depois Ravenna, e outro no Oriente, centrado em Constantinopla. Em outras palavras, apesar de Constantinopla ter sido fundada entre 324 e 330, a gente poderia dizer que o Império Romano do Oriente se inicia de forma mais efetiva em 395. No decorrer do século V, enquanto o Império do Oriente prosperava, o Império do Ocidente enfrentava problemas de diversos tipos, até que em 476 o último imperador do Ocidente, Rômulo Augustulo, é deposto. Essa deposição é tradicionalmente tomada pela historiografia como a queda de Roma, mas em termos institucionais, ela marca o retorno do Império à monocracia, como nos tempos de Constantino. E agora Zenão, que até então era o imperador da parte oriental do Império Romano, se torna imperador do único Império Romano. Zenão e o seu sucessor Anastácio I precisam lidar com esse, entre aspas, novo Império Romano a partir de uma situação curiosa e também perigosa. A leste, na Ásia, avizinhado ao Império, estava o Eranchar, a terra do Irã, nome que os persas davam ao seu império. Desde o século III, o Império Persa era tão poderoso e influente quanto o Império Romano, e não ia demorar para que eles travassem uma longa e custosa guerra que marcaria os séculos VI e VII. E a oeste, grupos políticos militares bárbaros, como os francos, os ostrogodos, os visigodos, os alanos e os suevos, se reorganizavam na Europa
e formavam reinos que tinham potencial para ameaçar as fronteiras ocidentais do Império centrado em Constantinopla. É nesse cenário de ameaça e instabilidade a leste e a oeste que surgem duas das mais notáveis figuras a governar o Império Romano do Oriente. Justiniano, que reinou entre 527 e 565, e a sua esposa, a imperatriz Teodora. Justiniano foi considerado, pela historiografia mais tradicional, como o último romano, e por isso ele também é chamado de Justiniano o Grande. O governo do Justiniano é paradigmático porque, ao mesmo tempo em que ele olha para o passado, na tentativa de renovar a antiga glória e extensão do Império Romano, ele também se lança para o futuro a partir de construções e reformas administrativas que marcariam os próximos séculos da política bizantina. Por isso, a gente pode olhar para o tempo de Justiniano através de três dimensões: urbana, militar e administrativa. Na dimensão urbana, Justiniano levou a cabo uma intensa política de construções e reformas que culminou no que é provavelmente a mais famosa estrutura arquitetônica de Constantinopla, a Basílica de Hagia Sophia. Logo nos primeiros anos do seu reinado, ainda em 532, eclodiu na cidade uma intensa e violenta revolta, conhecida como Nicá. A dimensão da violência foi tão grande que Justiniano cogitou se esconder e fugir, mas ele foi impedido pela sua esposa Teodora, que, segundo as fontes, disse: "Aqueles que vestem a coroa não devem sobreviver à sua perda. Eu nunca viverei um dia em que eu não seja saudada como imperatriz. A púrpura imperial servirá como uma bela mortalha." Assim, Constantinopla foi arrasada pelos revoltosos, mas então, encorajado pela Teodora, o Justiniano arquitetou um plano com os generais Narses, Mundo e Belisário, e logo ele derrotou os revoltosos. Essa destruição toda, contudo, deu a Justiniano a chance de renovar a cidade, que foi coroada com Hagia Sophia. Na dimensão militar, Justiniano não só entrou em conflito com os persas, como ele também colocou em prática uma campanha conhecida pela historiografia como Renovatio Imperii, ou a renovação do Império. O seu plano era subjugar os reinos bárbaros do Ocidente e restaurar o antigo território romano. E ainda que haja uma série de interpretações para os objetivos de Justiniano nessa campanha, ele foi vitorioso no curto prazo, já que os seus generais, especialmente Narses e Belisário, derrotaram o reino vândalo no norte da África e o reino dos ostrogodos na Itália. Apesar do aparente sucesso, as vitórias do Justiniano foram custosas ao Império, já que essas campanhas duraram intermitentemente mais de 30 anos. Contra os persas, Justiniano pagou constantes tributos para diminuir os conflitos, e só o Tratado da Paz Eterna, que ele travou com o Shah da Pérsia, Cosroes, em 532, custou mais de 4 toneladas de ouro. Já no Ocidente, o gasto militar não rendeu frutos muito duradouros, porque apesar da derrota dos reinos bárbaros, os romanos não foram capazes de efetivamente manter o território conquistado por muito tempo. Já na dimensão administrativa, o Justiniano ordenou que um oficial chamado Triboniano reestruturasse o Código de Leis Romanas. Esse novo código foi organizado em 3 partes: o Codex, que continha uma série de promulgações imperiais, a Digesta, composta por escritos de juristas romanos, e as Institutiones, um comentário didático sobre o Codex. Juntos, esses 3 textos legais formam o que a historiografia chama de Corpus Juris Civilis. Essa obra possui até hoje uma imensa influência na tradição jurídica de vários países e inclusive na lei canônica da Igreja Católica. Algo que a gente pode ver a partir de Justiniano e alguns dos seus sucessores, como Justino II, Tibério II, Maurício e Focas, é que durante o século VI, mesmo com a dissolução do Império Romano do Ocidente, o Império do Oriente ainda era entendido como uma unidade política tradicional, baseado no uso do latim e em uma simbologia de continuidade direta do Império. Contudo, na primeira metade do século VII,
um imperador chamado Heráclio ascende ao trono. Ele governou entre 610 e 641, e o seu reinado trouxe importantes mudanças que mostram pra gente que, pelo menos a partir desse momento, o Império Romano do Oriente estaria mais preocupado com o futuro do que com esse passado simbólico que incluía as porções ocidentais do Império Romano. Em primeiro lugar, Heráclio substituiu o latim pelo grego como língua oficial do Império logo no seu primeiro ano de governo. E essa mudança faria com que a historiografia visse esse momento como sendo um ponto final de um Império Romano, mas o nascimento de um Império Bizantino. Isso é algo que, como a gente discutiu no vídeo anterior, possui sim várias implicações. Heráclio também foi responsável por continuar o conflito com os persas, e essa nova campanha romano-persa ganhou contornos de uma guerra santa. Ela foi representada nas fontes e na propaganda imperial como sendo uma guerra entre fiéis cristãos e infiéis zoroastristas, em especial porque em 628 Heráclio foi capaz de recuperar a Vera Cruz, uma relíquia que havia sido tomada pelos persas quando eles invadiram Jerusalém no ano de 614. Durante esse conflito, que ganhava um tom religioso do lado bizantino, surgiu uma nova fé militante no deserto da Arábia, quando o profeta Muhammad diz ter recebido a revelação da palavra de Deus através do anjo Gabriel. Nascia assim o Islã, que nos próximos anos ia tomar o poder na Pérsia e conquistar vários territórios que pertenciam ao Império Romano do Oriente, como partes do norte da África. Assim, talvez até seja possível afirmar que o conceito de Jihad, Guerra Santa, que surge com o profeta Muhammad, tenha sido, em partes, inspirado pela retórica de Guerra Santa de Heráclio. Então, durante o governo de Heráclio e alguns anos depois da sua morte, o Império abandona o uso do latim e adota a língua grega. O Islã surge na Arábia e se expande pelo Planalto iraniano e pelo norte da África, e o Império dos Persas é dissolvido pelos árabes. Na segunda metade do século VII, o Império Romano do Oriente já estava em um mundo muito diferente daquele do século IV, quando Constantinopla foi inaugurada. Nas antigas terras do Império do Ocidente, os francos e os visigodos formavam reinos poderosos. Os persas, os antigos vizinhos e inimigos dos romanos, perdiam seu poder para os árabes, e uma nova religião se espalhava de forma meteórica pela Eurásia. Ao contrário de Justiniano, que ainda olhava para o passado, Heráclio preferiu olhar para o futuro, e uma forma simbólica de perceber essa mudança de orientação está no próprio título do governante. Heráclio abandona o título de Augustus e adota o termo grego Fassilefs, ou Basileu. Um título que para a historiografia é indissociável da ideia de Império Bizantino, em especial porque esse título foi adotado por todos os imperadores pelos próximos 800 anos. Para resumir então o que foi discutido, a gente pode ressaltar alguns momentos importantes dos primeiros séculos do Império Romano do Oriente. A fundação de sua capital Constantinopla entre 324 e 330, a divisão oficial do Império Romano em 395, a dissolução da porção ocidental em 476, as reformas e transformações de Justiniano no século VI e as reformas de Heráclio na primeira metade do século VII. Lembrando também que o abandono do latim pelo grego em 610 marca um dos pontos favoritos da historiografia mais tradicional para demarcar o início de um, entre aspas, Império Bizantino medieval. Essa discussão é a primeira parte da nossa análise do Império Romano Oriental, ou Império Bizantino, e foi centrada nos primeiros séculos da sua história, entre Constantino e Heráclio, passando também por Justiniano. Esse período é muito importante porque ele dá para a gente conteúdo para que a gente pense e discuta a natureza política e cultural desse império em um período que a historiografia considera como sendo de passagem entre a Antiguidade e a Idade Média. Lembrando que essas divisões cronológicas possuem implicações ideológicas e podem e devem ser sempre questionadas e problematizadas. A bibliografia consultada nesse vídeo está na tela e também vai ficar disponível no Padlet da nossa disciplina. Muito obrigado e bons estudos!